Alô, prezados amigos, irmãos, saudações fraternais, boas-vindas de uma forma especial aos novos inscritos desse canal. Muito obrigado pelo apoio. Meu nome é Peter Undro. Estamos fazendo alguns estudos sobre o tema perseguidos, mas não desamparados. O fato é que a Bíblia nos ensina que seremos perseguidos. A minha experiência, de uma forma especial, está relacionada com a ex-União Soviética. Meus pais vieram de lá, fugiram de lá. Eu estive várias vezes, primeiro na União Soviética, depois do desmembramento nos países individuais. Então, tive oportunidade de participar do sofrimento deles. Jesus disse de todos seres odiados por causa do meu nome, Lucas 21, 17. E também o apóstolo Paulo disse, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós vimos no estudo passado que há três correntes diferentes ainda que perseguem aos cristãos: os ateístas, que afirmam que não há Deus, o Estado há Deus, o islamismo, que ensina que Allah há Deus e que cristãos e judeus devem ser eliminados, e o humanismo, que muda as leis colocando o homem como sendo Deus e elaborando leis contrárias aos ensinos da Bíblia. Sabemos que a lei de Deus é perfeita, mas quando as pessoas vão contra a lei de Deus, estão elaborando novas leis. Como disse o ministro do Interior da França, não podemos discutir com as pessoas que se recusam a escrever no papel que a lei da República é superior à lei de Deus. Então, as pessoas mudam as leis e cancelam ou não querem que seja aplicado aquilo que a Bíblia ensina. Atualmente está entrando em vigor cada vez mais a lei da agenda global que prepara o mundo para o anticristo. E nessa situação, nem a lei de Deus é respeitada e nem a Constituição é respeitada. Isso aconteceu muito em vários países e de uma forma especial no tempo da União Soviética. As pessoas eram perseguidas quando se reuniram e também na própria família. Frequentemente havia visitas de surpresa, de busca e apreensão de material religioso, e os cristãos sofreram muito debaixo dessa perseguição. O próprio Vladimir Putin é ex-líder da KGB. Uma das características em todos os países onde os cristãos são perseguidos é usar acusações falsas. Isso já aconteceu na igreja primitiva. O apóstolo Paulo foi falsamente acusado. Os outros apóstolos também. Os cristãos foram acusados de terem incendiado Roma. Então havia muitas falsas acusações. Na União Soviética se escrevia nos jornais que os crentes sacrificam os seus filhos nas suas reuniões. Ou eles são inimigos do Estado, estão lutando contra o Estado. Então, constantes falsas acusações. E num país onde existe perseguição, o cristão não pode esperar que as leis vão ser cumpridas. Então, havia muitas perseguições. Isso está começando a acontecer aqui no Brasil também, acusações falsas. Por exemplo, crentes sendo acusados pela pandemia, apesar que existem algumas igrejas que realmente não respeitaram as normas. Mas mesmo em igrejas onde se manteve o distanciamento, ainda se tirava fotos na hora da saída, acusando-os de aglomerações. Ou missionários estão influenciando tribos indígenas contra a vacina do coronavírus. Então, sempre colocando a culpa nas pessoas crentes. Isso está acontecendo. Sempre aconteceu também lá na União Soviética. Por exemplo, Rudolf Classen, ele foi acusado de ensinar a Bíblia a seus filhos
quando nem tinha filhos ainda. Era recém-casado, mas tinha um professor que tinha muita inveja dele, então disse que ele estava ensinando seus filhos, e quando então no julgamento ele disse que nem tinha filhos, então o juiz disse, mas quando você tiver filhos, então você vai ensinar da Bíblia, então vamos prender você já por causa disso. Então, acusações totalmente absurdas. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Devemos odiar. Jesus disse, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Eu mesmo, Rudolf Classen, que eu já citei, ele estava no campo de concentração devido a uma falsa acusação de um professor, e depois de algum tempo ele encontrou, ao descer da rampa do horário do almoço, encontrou subindo a mesma rampa aquele professor que eu tinha denunciado. Né? Ele perguntou, você está aqui? Sim. Por quê? É porque eu roubei. Então, cada prisioneiro de bom comportamento ganhava, na hora do almoço, um pequeno cubo de açúcar para complementar a alimentação. Rudolf Classen tirou esse cubo de açúcar do seu bolso e deu para aquele professor que uma vez o havia mandado para campo de concentração. Naturalmente, isso emocionou muito. Então, isso é fazer bem àqueles que nos perseguem. O cristão não deve odiar aqueles que o perseguem, deve orar por ele, deve amar e, se possível, deve fazer bem a ele. Jesus continuou dizendo, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, note que o texto fala que devemos nos alegrar, pensando no galardão que vamos receber lá no céu. A Bíblia usa alguma vez a expressão a igreja que se reúne na sua casa. Nos primeiros 300 anos da história da igreja não houve realmente a construção de templos e as reuniões foram normalmente em casas. Isso aconteceu na União Soviética também no tempo da perseguição. E então as pessoas precisavam achar uma casa mais isolada onde pudessem se reunir e muitas dessas casas foram demolidas. Eu mesmo vi casas demolidas por causa de abrigarem os cristãos que estavam se reunindo nessas casas. E na minha primeira viagem para a União Soviética, eu participei de uma reunião clandestina dessas. Naquele tempo ainda havia muitas pessoas presas por causa da sua fé. Então, cheguei num lugar, naturalmente era tudo muito dissimulado, muito secreto, eu nem sabia para onde é que estava indo. E finalmente chegamos fora de Moscou, numa localidade mais ou menos afastada, onde tinha uma casa grande. E chegando lá, foram chegando mais e mais pessoas, a casa foi se enchendo, todos os cômodos, cozinha, sala, quartos, tudo ficou cheio de pessoas. E o ar ficou tão raro, eles me mostraram, tentaram acender uma vela e a chama se apagava por falta de oxigênio. Eles, então, em primeiro lugar, fizeram uma investigação, a liderança, para saber sobre a minha fé, se eu realmente era um cristão bíblico, eram muito zelosos nesse sentido. Então, eles pediram então para eu pregar. E já enquanto estava pregando, eu percebi que entrou um personagem que não parecia combinar com aquele ambiente. O seu semblante, sua aparência, me dizia, esse não é cristão. E alguém já me cutucou. E eu sabia, quando os comunistas descobrem onde tem reunião, eles vão, assistem, pegam informações, anotam quem está dirigindo e daí chamam a polícia para chegar, para dispersar a reunião e para prender a liderança. Eu preguei e depois de algum tempo, então, esse homem até fez algumas perguntas
ele se levantou e foi embora. Então o irmão que me traduziu, ele disse, agora vamos fugir. Saímos pela porta dos fundos, já estava escurecendo, pulamos a cerca para chegar num carro. Então ele disse, aquele homem que fez pergunta para você, ele é agente da KGB. Ele agora chamou a polícia para prender você e a nós também. Vamos fugir. Nós saímos rápido com o carro e logo já ouvimos as sirenes de carro da polícia chegando por lá, pararam e logo se dispersaram pelas ruas em busca da gente. Tivemos que fugir durante um bom tempo, os irmãos conhecem muito bem todas as vielas, todos os lugares onde podiam andar, e finalmente, de um bom tempo de fuga, o irmão disse, olha, está vendo aquela luz, já estava bem escuro, vai até lá, dá a tua senha, então eles vão abrir a porta para você entrar. Eu falei, você não vai também? Ele disse, nunca podem ir duas pessoas juntas, senão vão prender dois de uma vez já. Bom, cheguei lá, dei a senha, então eles me convidaram a entrar, de repente entrou mais um homem e mais um, finalmente éramos em 7 homens reunidos lá, e só então esses homens podiam saber quem eu realmente era, porque não era permitido apresentar a pessoa na reunião. Lá na reunião da igreja, na reunião clandestina, ninguém sabia quem eu realmente era. Então, quando o irmão que me traduziu disse que eu era do Brasil, um dos irmãos olhou para mim com lágrimas nos olhos e ele disse, você é do Brasil. Eu saí do campo de concentração há bem pouco tempo. Estava lá num vagão congelado e não recebia correspondência de ninguém. Então, eu pedi para o Nachalnik, o líder lá, por favor, me dá alguma carta, porque eu sei que estão mandando carta para mim. Ele disse, finalmente o homem veio e disse, eu vou te dar uma carta, você não vai entender mesmo, é uma carta de um outro país, mas eu vou te dar só para você saber que alguém escreveu. Ele disse, era uma carta com envelope verde e amarelo, e eu sabia, é do Brasil. Ele disse, eu chorei, me ajoelhei e agradeci, porque sabia que até lá no Brasil, os que estão orando a nosso favor. E nós pudemos comunicar, então, ele disse, eu orava tanto para Deus mandar um sinal de vida, porque não recebia nenhum sinal de vida, nem da minha igreja, não de ninguém, porque era totalmente proibido manter contato. E ali eu percebi como é importante apoiar pessoas que estão presas por causa da sua fé. Ele agradeceu muito pelas cartas que nós tínhamos escrito. Então, eles disseram, vocês no Brasil estão orando muito a nosso favor. Eu falei, nós temos encontros em muitas igrejas, temos um programa de rádio semanal pela Voz dos Andes, e é um programa muito ouvido, então tem muitos cristãos orando a seu favor. Então ele me perguntou, quando vocês oram a nosso favor, o que vocês pedem a Deus? Eu falei, é lógico, pedimos para Deus dirigir para vocês serem libertados. Então ele disse, olha irmão, isso não está certo. Você não sabe que Deus está dirigindo a situação, e se Deus nos mandou para um campo de concentração, Ele quer nos usar como testemunhas lá, e que muitas pessoas se convertem lá. Ele disse, é muito doloroso ficar longe da família, mas sabemos que é Deus que permite a perseguição para que o evangelho seja espalhado. Como aconteceu na igreja primitiva, quando foram dispersos, iam por todo lugar pregando a palavra. Então ele disse, tem muitos lugares hoje com pequenas igrejas clandestinas que surgiram por causa dos que foram presos por causa da sua fé. Ele disse, não ore para a gente ser libertado, mas ore para Deus nos dar força, revestir do seu poder, para que possamos testemunhar do seu evangelho para aquelas pessoas onde Deus nos enviou. Nunca mais esqueci disto.
e ouvi depois nas outras viagens de outros obreiros que também foram presos e também viram nisso a direção de Deus para a expansão do Evangelho. Então devemos lembrar de alguns fatos. Eu quero destacar hoje apenas 2, e nos próximos estudos queremos voltar a falar sobre a situação do cristão em tempo de perseguição. Então, o primeiro fato que nós devemos lembrar é que Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo e quando Ele permite, Ele tem um propósito. E nós não devemos odiar as pessoas que nos perseguem, mas devemos orar por eles. Existe postado em alguns canais pessoas fazendo declarações de ódio contra cristãos. Pessoas que dizem que todos os evangélicos devem ser queimados no fogo, aqui no Brasil. E existe um planejamento de perseguição e de cerceamento da liberdade das igrejas do Brasil. Irmãos, não devemos ter ódio dessas pessoas. Devemos orar por ele, devemos fazer bem a ele. Esse Deus vai dirigir de tal forma que nós vamos ser privados da liberdade. Deus ainda nos quer usar para a propagação do Evangelho. Muito obrigado por ter assistido a mais esta apresentação e queremos no próximo estudo apresentar outros fatos muito relevantes em relação a perseguidos, porém não desamparados, porque Deus não desampara aqueles que estão perseguidos por amor do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.